E aí, amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Amundo Hugo. Eu tô fazendo esse videozinho porque eu tô com uma colônia de kefir em casa e eu tô dando bastante kefir para amigos, família, etc. E as pessoas estão tendo muita dúvida sobre como fazer e, enfim, todas as questões. Então eu vou coar um aqui, do jeitinho que vocês vão receber o de vocês, quando eu der de presente, e aí fica mais tranquilo, porque eu acho que o vídeo fica mais explicativo olhando, né? Bom, vocês vão receber o kefir num potinho, que ele já vai estar numa infusão com leite, né? Igual esse pote que está aqui, só que ele vai estar tampadinho. O kefir, você sempre, como ele é um micro-organismo e ele libera gases, você precisa deixar ele, você não pode vedar ele, você precisa deixar ele respirar, tá? Então, aqui está o meu kefir. E aí, o que acontece? De matéria-prima, é legal usar vidro para conservar o kefir. É a melhor matéria-prima para conservar. Para você coar ele, por exemplo, eu uso uma tigela de inox. Não é legal você usar alumínio e nem metal em nenhum dos processos, tá? Agora, inox, plástico, interfere menos no kefir. Aí beleza, vamos lá. Tem gente que também usa colher, por exemplo, de inox, porque parece que o ferro ele libera umas substâncias e umas... Eu não sou especialista também, né? Tô fazendo esse vídeo mais para os meus amigos saberem. Mas ele libera umas substâncias que são tóxicas pro kefir. E são substâncias que o inox, por exemplo, já não libera. Se você deixar o kefir por muito tempo, ele vai formar uma aguinha embaixo, um soro. E esse soro é proteína isolada pura, viu? Tá. O kefir, ele faz uma liga, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver porque eu coloquei de cima o vídeo, né? Mas ele faz uma liga na hora que você tá coando ele. Isso quer dizer que o kefir tá saudável. Essa liga, ela chama kefiram. E os especialistas, eles dizem que esse kefiram tem ótimas propriedades anti-câncer, que são muito, muito boas pro organismo. Pra você... o tempo dele, de você guardar, a colônia que você vai guardar, eu guardo ela num lugar onde não tem muita luz, embora tem gente que diga que não tem problema você deixar em lugar iluminado, mas eu coloco dentro do armário onde não pega luz. A temperatura ela tem que ser ambiente, sei lá, em torno dos seus 20 a 30 graus por aí. Quanto mais frio, menos o kefir trabalha. Quanto mais quente, mais ele trabalha. Então, às vezes, o tempo de infusão dele, o tempo que você tem que deixar ele lá fazendo, se tiver quente, ele diminui. E se tiver frio, ele aumenta. A proporção certa do kefir para você colocar é uma média de 1 colher de sopa de grãos de kefir para 500 ml de leite. O kefir ele tem o tipo leite e água, né? Nesse caso aqui eu vou falar especificamente do leite. E aí você pode usar leite de coco, você pode usar leite de soja, você pode usar leite de cabra, você pode usar qualquer coisa. O kefir ele se alimenta do açúcar do leite, da lactose, e ele converte ela em ácido lático. Então não interfere se o leite é integral, se ele é desnatado. Você pode usar qualquer um. Pode usar leite longa-vida, pode usar leite normal. Eu gosto mais de usar o leite de saquinho, porque não tem conservante e eu acho que ele fica diferente depois que coa, sabe? Ele fica mais legal. Bom, aqui tá sobrando os grãozinhos, tá vendo? Tem gente que lava o kefir toda vez. Não façam isso, porque essa liga que o kefir forma em volta dele é uma proteção, entendeu? Então, se você lava ele, se você lava com água com cloro, você pode estar expondo ele a vários problemas, assim. Mas assim, se você eventualmente quiser lavar ele por alguma razão, dizem que é bom você lavar periodicamente, aí você pega uma água filtrada, ferve. Voltando, acabou o espaço. Aí vamos lá, eu tinha parado na questão de lavar e do kefirão, né? É ideal você evitar lavar ele, porque ele perde essa proteção e depois ele vai ter que formar toda a proteção de novo para daí depois fermentar o leite. Aí a parte que eu tinha parado era essa, né?
Tá, a temperatura ideal para você guardar ele é... A temperatura ideal para guardar o kefir eu já falei, né? Só que uma vez que ele tiver coado, o líquido coado, você pode deixar ele em geladeira por até 5 dias, entendeu? E o tempo dele é assim, se você deixar ele 12 horas fermentando, o que vai acontecer? Ele vai perder um pouco de lactose, só o suficiente para ter um efeito laxante. Então, para quem tem intestino preso e tudo mais, ele é fantástico, sabe? Para quem... Aí depois, 24 horas é o tempo ideal. Ele vai ficar com saborzinho de iogurte, ele não vai ficar difícil de adoçar e tudo mais. A partir de 36 horas de fermentação, aqui, na hora que você for fazer, você tem que fazer com bastante cuidado, tá? Não apertar ele com força e tal, só fazer só ir tirandinho, assim, para ir coando ele aos pouquinhos. Com 36 horas, ele já perdeu toda a lactose. Você percebe que ele fica um pouquinho mais azedo, um pouquinho mais difícil de adoçar. Mas, por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose podem tomar tranquilamente, que ele vai estar sem lactose. Depois de 48 horas ele fica um pouco mais espesso. Eu particularmente gosto muito da textura que ele fica com 48 horas. E a partir de 72 horas, ou seja, 3 dias, é indicado, eu não sei porquê, eu procuro isso na internet para saber o porquê, porque eu sinto o cheiro e eu não acho ele ruim, mas depois de 36 horas é indicado você dispensar o líquido coado e colocar os grãos de kefir no novo leite, e não tomar o líquido coado, igual a gente faz, sabe? É muito legal, tem uma frente, uma galera que cultiva kefir, os classicões da vida, eles são super contra a venda do kefir, porque é considerado como se fosse um alimento mágico. Porque se você for parar pra pensar, né? Tipo, você tá ajudando o bichinho a sobreviver e ele tá te ajudando a sobreviver. Porque ele tem muitas propriedades importantes pro organismo. Um iogurte, por exemplo, sei lá, o Yakult, tem um lactobacilo, que é o Casei Shirota. Aí você vai ter outros iogurtes que vão ter de 2 a 3, como chama? Macrobióticos, né? O kefir, ele tem de 30 a 40 macrobióticos, dependendo da sua colônia, sabe? Quando ele entra no seu organismo, ele não é igual um iogurte que entra, faz o que tem que fazer e vai embora. Ele refaz a sua colônia de bactérias e micro-organismos, a colônia que existe no seu organismo, e ele coloca um monte de micro-organismos benéficos que ajudam na digestão. E ele faz uma melhora na absorção de nutrientes, ele tem efeito antioxidante, antirradicais livres, né? Anticâncer, para pessoas que podem... E a quantidade para tomar, você pode tomar um copo, e tem gente que faz tratamento para melhorar a imunidade, que toma tipo 1,5 litro de kefir por dia. Eu, até pouco tempo atrás, estava fazendo 1 litro por dia, tipo 900 ml, porque eu fazia uns 3 copos de 300 ml de manhã, depois de tarde, depois à noite. E é muito bom para digestão, muito bom para pele, é muito legal. Os próprios grãos de kefir, tem gente que usa em cosmético, depois você pode pegar os grãos e fazer máscara, enfim. O líquido coado, você pode coar ele no coador de café, sabe? Naquele papel, extrair todo o soro e fazer cream cheese, fazer creme de queijo com ele, pasta de queijo. Eu gosto de bater ele com fruta, de comer com granola, mel e açúcar mascavo. Fica maravilhoso. Com fruta picada. Você pode fazer... Tem bolo de kefir, tem pudim de kefir, tem um monte de coisa legal pra você fazer. Enfim, aí você vai colocar o kefir lá. O kefir, você pode colocar ele no leite gelado, você pode colocar ele no leite na temperatura ambiente, mas nunca morno ou quente, porque daí prejudica ele. Agora, frio não tem problema. Até porque, inclusive, se você quisesse, por exemplo, quem vai viajar, alguma coisa assim, não pode levar o kefir, tem gente que congela o kefir. E aí depois, quando você volta, você descongela ele e ele continua a colônia. Porque são bactérias e elas não morrem em temperatura fria, nesse caso aqui. Agora, em temperatura quente, aí eu já
aí a coisa já complica pro bichinho. Então, beleza. Daqui. Aí você delicadamente faça uma mexidinha. De 8 em 8 horas é legal você ir dar uma mexida nele, que você percebe que o kefir ele vai aglutinando em determinados pontos e o leite vai sobrando para o outro lado. Então de vez em quando você dá uma olhadinha nele e mistura o kefir para ele entrar em contato com o leite novamente na infusão, tá? Beleza. Então, encobrir de novo. E aqui ele está pronto para você deixar ele mais 24 horas ou 48, enfim, o tempo que você quiser deixar. Foi. Aí vem pra cá. Para armazenar ele, eu não tenho muita frescura não. Tem gente que gosta de colocar em garrafa de vidro também, eu acho que até seria o ideal. Mas eu faço uma média de 1,5 litro e eu vi muita garrafinha de 1 litro e tal, daí eu achei essa garrafa que é da Maguari, comprei num suco e ela é exatamente de 1,5 litro. Aí eu guardei ela para guardar o kefir já coado, né? Porque não tem grãos de kefir aqui dentro, aqui é só o resíduo mesmo. Você percebe que ele fica com uma textura bem bonita, tá vendo? Às vezes ele vai ficar um pouquinho mais aguado, às vezes ele vai ficar nessa textura aqui mais parecida com iogurte, né? Embora ele não seja necessariamente um iogurte. Mas se você coar ele... É porque o meu kefir ele tá agindo bastante, mas se você coar ele... E tem bastante kefir, né, para essa quantidade de leite. Mas se você coar ele depois de 48 horas, geralmente ele vai ficar com essa texturinha mais legalzinha, assim, mais cremosinha. Vamos dar uma aceleradinha aí no vídeo? Bom, então... Beleza. Eu coloquei 1,5 litro de leite, mas ele não fez 1,5 litro de kefir, tá vendo? Porque geralmente ele consome. Daí, isso daqui, que são os grãos de kefir na infusão do leite, volta pro armário. Tenta pegar um lugar que seja escuro, que tenha uma temperatura amena, que não tenha muito choque de temperatura, quente, frio, quente, frio, quente, frio, né? E mantenha a temperatura ambiente. E aí esse daqui vai pra geladeira. É isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Coloquem dúvidas aí nos comentários ou me mandem um WhatsApp, fala alguma coisa, que daí o resto a gente vai complementando. Beijão!